Muito bem, né? Nós vimos que existem os rios, alguns rios importantes lá, né, no continente europeu, mas nós vamos ver outros rios também que estão ali localizados naquele continente. Diz assim: outros rios e lagos do continente. Outros rios importantes do continente europeu são o Tejo e o Douro, em Portugal e na Espanha, Ebro, Espanha, Tâmisa, Inglaterra, Sena e Loire, França, Tibre e Arno, na Itália, Vístula e Oder, Polônia, Don e Dnieper, Rússia. Então, esses são outros rios que se localizam ali no continente europeu. No continente europeu também há numerosas regiões lacustres. Alguns lagos são de origem glaciária, como os da Escandinávia, destacando-se nesse aspecto a Finlândia, conhecida como o País dos Lagos, onde há mais de 3.000 deles, e a planície Rússia, com os lagos Ladoga e Onega. Há também lagos de origem mista, formados pela ação das glaciações e do tectonismo, entre eles o Constança, na Alemanha, e o Genebra, na Suíça. O Ladoga, maior da Europa, tem 18.400 km², enquanto o Mar Cáspio, que separa o sudeste da Europa da Ásia, é o maior lago do mundo, com aproximadamente 371.000 km². Cada um deles é maior do que muitos países. Então, aí, né? A maioria dos rios também, né, é mista, a origem é mista, formada das glaciações e do tectonismo. Então, né, essas duas funções, ou são as duas características aí dos lagos da Europa, ok? Então, tem rios e os lagos. Uma grande quantidade de rio e também numerosas quantidades de lagos, ok? Continuando, os rios e o transporte. Estudos da União Europeia sobre as políticas de transporte apontam que as vias fluvial e marítima são de grande importância para o comércio da Europa. Aproximadamente 90% das trocas externas de mercadorias da União Europeia e 40% das suas trocas internas são feitas por esses dois tipos de transporte. Os 5 maiores portos marítimos do bloco têm ligação com as vias navegáveis interiores da Europa, as quais cobrem uma extensão de 37.000 km². Os rios e canais são vias muito eficientes do ponto de vista energético, pois os navios de carga são capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias com menor gasto de combustível, e as vias fluviais apresentam menor custo de infraestrutura e manutenção em relação às rodovias e às ferrovias, desempenhando um papel crucial no transporte de mercadorias do continente. Os maiores portos marítimos da Europa são os de Roterdã, Países Baixos, ok, na Holanda, Antuérpia, na Bélgica, e Hamburgo, a Alemanha. O primeiro deles escoa anualmente cerca de 300 milhões de toneladas de mercadorias, ok? Então, de novo, né, o porto em Roterdã, lá na Alemanha, sendo destaque como o primeiro em quantidade suficiente para transportar, como ele diz aqui, 300 milhões de toneladas de mercadorias, ok? Então, tá aí a importância, né, dos rios e o transporte. Então, os canais, como nós falamos lá no outro vídeo, aqui também está falando, né, da importância dos canais. Eles interligam um ao outro, como ele fala aqui, do ponto de vista energético, certo? E isso também, em relação ao combustível, ele economiza, ok? Liga um porto ao outro através desses canais, certo? E aqui diz, ao lado diz assim: como é possível recuperar um rio poluído, ok? Aqui diz assim: quando se sonha com a despoluição do Tietê, Tietê é um rio aqui de São Paulo, tá? Aqui no Brasil, é inevitável lembrar do Tâmisa, Tâmisa na Inglaterra. A história do rio mais sujo da Europa do século XIX começou a mudar na década de 60, quando um sistema de estações de tratamento removeu quase 100% dos esgotos lançados no rio, que hoje tem peixes vivendo em toda a sua extensão. O caso paulista é mais complicado, primeiro porque o Tâmisa recebia menos esgoto e tem vazão maior que o Tietê, diluindo melhor a sujeira.
Segundo, porque os encanamentos brasileiros utilizam o sistema de separador absoluto. A água da chuva recolhida pelos bueiros recorre em uma tubulação, galeria pluvial, e o esgoto em outra. Na Inglaterra, os dois sistemas se misturam e seguem juntos para a estação de tratamento. No Brasil, só o esgoto é filtrado. A galeria pluvial, que vai direto para o rio, possui um número imenso de ligações de esgoto clandestinas, diz o engenheiro Antônio Marcília Neto, da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Uma das soluções para controlar essa sujeira seria instalar estações de tratamento dentro do próprio rio. Outra ação essencial é aumentar a quantidade de esgoto tratado, que hoje está em 64% na região metropolitana de São Paulo. Tarefa que levarão pelo menos mais 20 anos. Então tá aí, né? Não é fácil despoluir um rio, mas na Inglaterra conseguiram, né? Aqui no Tietê que está ainda esse problema. Aqui nem todo o esgoto é tratado, e sim jogado diretamente no rio, ok? Então fica mais difícil ainda despoluir esse rio. Aí tem umas perguntinhas aqui abaixo, diz assim, ó, de acordo com a leitura do texto, responda as questões. Qual é o principal problema dos rios abordado no texto? A que país pertence o rio europeu citado no texto? Por que o rio Tâmisa pode ser um exemplo para os rios brasileiros? Qual é a situação dos rios mais próximos de sua cidade ou mesmo na região? Há problemas com os relatados no texto? Comente, tá? Se você quiser fazer, fique à vontade, ok?